Muito bem. O Ricardo deixou todos os microfones mudos, então, se alguém tiver alguma coisa para falar, alguma pergunta a fazer, algum comentário, é só soltar o microfone. Muito bem, nós vamos começar. Estudamos no estudo passado sobre a origem do mal. Lembram-se? Deus, ele criou seres perfeitos, anjos perfeitos, e infelizmente houve uma rebelião no céu, né? Um dos anjos quis ser igual a Deus. Lembra? A Bíblia fala assim, claramente, com riqueza de detalhes, que ele colocou na cabeça dele que queria ter um trono, e ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E pior do que isso, ele espalhou essa sua insatisfação pelo céu, e o final de tudo isso foi que ele convenceu ainda 1/3 dos anjos. E depois de um certo tempo no céu, essa questão foi trabalhada, mas acabou havendo a rebelião mesmo, e a Bíblia diz que eles foram expulsos do céu. A Bíblia chega a dizer que houve batalha no céu, guerra, né? E Jesus e seus anjos, e Satanás e seus anjos, e Satanás foi expulso do céu. E ele foi expulso para onde? Para a terra, né? É o que está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, que nós lemos. E hoje nós vamos ver um pouquinho de como esse conflito que começou no céu foi transportado para a terra. Esse é o chamado de o grande conflito. Não é um conflito somente que envolve uma ou outra pessoa, é um conflito que envolve todo o planeta e, na verdade, todo o universo criado por Deus está envolvido nesse grande conflito. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre o planeta Terra, como que o conflito se desenrolou aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o slide. Estudo passado foi a origem do mal e hoje a queda do homem. Olha que interessante. Nós vamos ler agora olha essa perguntinha. Como era o mundo logo após a criação? Pense aí. Como você acha que Deus criou o mundo? Como era o mundo? Nós vamos ler Gênesis agora, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis é o livro mais fácil da Bíblia de achar. É o primeiro livro da Bíblia. O livro das origens. Gênesis, capítulo 1. Versos 1 até o 8. Eu não estou assistindo, mas eu fiquei sabendo que tem uma novela, né, que está passando, que fala de Gênesis, que está fazendo muito sucesso. Mas agora nós vamos ver na fonte original, que é a Bíblia Sagrada. Então, Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o 8. Todos encontraram? Essa tá fácil, né? O primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, verso 1 até o 8. E eu vou dirigindo as coisas aqui, mas eu queria algum voluntário para ler. Alguém poderia? Quem gostaria de ser o voluntário? Boa noite. Boa noite, Posso Regina. ler? Claro, Regina. Leia. Estava picando. Eu não sei se o senhor falou boa noite para mim, mas estava picando a minha internet. Eu também não lembro. Você entrou que horas? Já tem uns 10 minutinhos. Regina, então você me desculpa de não ter falado boa noite para você. Não vou, não. Então vai. Tá, eu sei, também estou brincando. Gênesis capítulo 1, você vai ver os versos 1 e 2. Nós vamos orar primeiro? Exatamente. Regina, você me salvou. Você me salvou, muito obrigado. Vamos orar, né? Como nós falamos sempre. Eu salvo. Sempre antes da leitura da Bíblia, oração. Minha oração é essencial, né? A oração, dizem que é a respiração da alma do cristão. O cristão que não ora está na UTI, está respirando por aparelhos. Tem que orar, né? Então, vamos orar? Não. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esta noite em que estamos estudando a Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha afastar todos os pensamentos, os cuidados desta vida nestes momentos, e que os nossos pensamentos sejam voltados unicamente
para a tua palavra e que o conhecimento da tua palavra possa nos transformar, dar sentido para a nossa vida e alegrar o nosso coração. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio, Amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ótimo. Gente, preparem-se. Muitas pessoas nunca leram, não sei se tem alguém aqui que ainda nunca leu a criação. Como Deus criou o mundo. Existem muitas teorias por aí de que a explosão, né, tal, mas nós vamos na fonte agora, na Bíblia Sagrada, que a Bíblia diz sobre a origem de todas as coisas. E diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Em um determinado momento, que não diz quando, nós não sabemos se 5.000 anos, 6.000 anos, não sabemos quanto tempo atrás. Deus criou a terra, os céus e a terra. Mas a terra, a Bíblia diz que ela estava sem forma e vazia. Esta expressão sem forma e vazia indica para nós que não havia vida nela, não havia nada organizado, tá bom? Aí, então, Deus começa a criar, a dar condições de habitação na terra, tá bom? Dar organização para a terra e a criar mesmo cada coisa no seu devido dia. Agora, Regina, lê para nós os versos 3 e 4. Amém. Disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Pode ler para nós o verso 5 agora. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Muito bem. Aqui nós estamos vendo o primeiro dia da criação. O que Deus fez? Separação entre luz e trevas, tá? E diz aqui que Deus viu que isso era bom, que a luz era boa, e ele concluiu o primeiro dia. Segundo dia, versos 6 até o 8. Amém. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam sobre cima do firmamento, e assim foi. Verso 8. Chamou Deus ao firmamento o céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Olha que legal. Aqui chamou Deus ao firmamento os céus. Deus fez uma separação entre águas. Águas que ficavam aqui embaixo na terra e águas que ficavam em cima, no firmamento. Esse firmamento Deus chamou de céus, tá? Então, as nuvens que estão ali. Deus criou toda uma atmosfera adequada, já aqui com oxigênio, controle da luz solar que passaria pela camada, tudo certinho, no segundo dia. Então, houve tarde e manhã o segundo dia. Nós não vamos ler o capítulo 1 inteiro, mas eu quero só que você comece a observar com que cuidado Deus foi fazendo cada coisa no seu dia, tá? E agora, nos versos 10, lê para nós o versículo 10, fazendo favor. Chamou Deus ao elemento seco terra e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. O que Deus começa a fazer no terceiro dia? Ele lembra que tinha água aqui embaixo, ele agora separa uma parte seca e a parte com águas, e as águas chamou mares. E observe no finalzinho do verso 10 que diz, e viu Deus que isso era bom. Olha, tudo que Deus vai fazendo aqui, ele vai falando que era bom, tá? Agora o verso 13. Perdão, verso 12. 12. Amém. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos que tinha em si
a sua semente, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Aí no verso 13 diz, houve tarde de manhã o terceiro dia. Então Deus, terceiro dia, separou as águas, fez a porção seca, e na porção seca fez produzir relva e ervas e árvores que davam frutos. E a Bíblia diz que Deus viu isso e disse que era bom. Tudo era bom. Olha, tudo que Deus estava criando, quer dizer, era perfeito e era bom. Olha agora o verso 18. Aqui é quando ele faz as estrelas, todas as coisas, o sol. Pode ler, verso 18 e 19. Para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Eu quero chamar a atenção de vocês. A expressão, e viu Deus que era bom, tá percebendo? No final de cada dia, a Bíblia diz, e viu Deus que isso era bom. Olha o versículo 21 agora. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voava segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Olha que legal. Deus fez as águas, os animais marinhos, aqui peixes, né? Tudo que povoa as águas. E também as aves dos céus. E disse Deus, tudo era bom. E não é bom mesmo, não é gostoso você olhar para a natureza, olhar para os pássaros. O Márcio, meu sócio, ele tem um rancho maravilhoso, num lugar espetacular. E de vez em quando ele põe umas fotos lá dos passarinhos, né? Olhar para a natureza nos acalma, olhar para a natureza faz bem, tá? Mas agora, terminou o quinto dia, e nós entramos no sexto, no versículo 21, nós já lemos, versículo 26. Antes do 26 aqui, antes do 26, versículo 25. Amém. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Olha que legal. Fez os animais agora na terra e falou de novo. Tudo era bom. Agora, chega na sexta-feira e Deus vai fazer uma coisa diferente, tá? Totalmente diferente de tudo que ele havia feito até então, que é o homem. Na verdade, Deus criou todas as condições no planeta, né? Foi organizando o ar, o sol, as águas, foi organizando a vegetação, as árvores, os peixes, organizou os animais, e no finalzinho, como se Deus estivesse fazendo uma casa. E no finalzinho agora, ele traz quem vai habitar nesta casa, né? Ele traz o homem, ele cria o homem. Versículo 26, observe como o homem é diferente de tudo o que foi criado até então. Verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Olha que legal. Aqui fala que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Observe já desde o início que Deus ele não diz, eu vou fazer o homem, né? Ele diz, façamos, que aqui estava toda a trindade envolvida. E ele diz, façamos o homem à nossa imagem. O homem não foi feito como os animais. Sabe que teologicamente, biblicamente, dizer que o homem é um animal não é correto. Porque o homem foi feito de maneira distinta dos animais. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, com uma razão muito superior à dos animais, tá? Verso 27. Regina, lê para nós. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha que legal. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora, quando ele termina o sexto dia, está lá no versículo 31. Lê para nós, Regina, o verso 31. Amém. E viu Deus
tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde, amanhã, o dia sexto. Olha que legal. Agora, quando Deus termina o sexto dia, ele fala que era bom? Não. Ele diz que era muito bom. E viu Deus, tudo quanto fizera, está no verso 31, e eis que era muito bom. Olha que legal. Então, Deus, no sexto dia, ele conclui a criação, e ele diz que tudo era muito bom. E essa expressão muito bom coincide com a criação do homem, tá bom? O que tinha de mais importante em toda a criação foi feito no sexto dia, que era o homem. Imagem e semelhança de Deus. Mas ainda tem mais um dia, o sétimo dia. Amém. Capítulo 2, verso 1 até o 3. Assim foram acabados os céus e a terra, como todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Oh, glória a Deus. Olha que interessante. Está concluído aqui o ciclo semanal. O ciclo semanal. 7 dias. Deus criou em 7 dias, descansou no sétimo. Sabe que o ano, ele tem uma origem, uma explicação, né? Aí que você faz, que é o tempo que a Terra demora para girar em torno do Sol, né? Se eu não estou enganado, ou o contrário. Tem também o mês, é uma questão do calendário lunar, né? Que você consegue marcar os meses. Agora, a semana, não existe uma origem para a semana, exceto essa daqui. Deus criou o ciclo semanal. E até hoje, desde a criação, o ciclo semanal está presente. 7 dias da semana. Teve alguns momentos da história que alguns tentaram fazer uma semana de 10 dias, especialmente na Revolução Francesa, mas não deu certo. O que dá certo é o ciclo semanal. Olha como Deus é maravilhoso. Mas nós vamos seguir. Então, percebemos aqui, Deus criou um planeta, um mundo, e tornou ele, assim, feito de maneira perfeita para a habitação do homem. E há uma ordem aqui para o homem, para que ele se multiplique, inclusive. Era para povoar a terra. Deus fez um casal, e a partir desse casal, é para toda a terra ser povoada. Um lugar perfeito. Só que, além disso, de ter criado toda a terra de forma perfeita, ele criou um local que era um local específico aqui na planeta, chamado Jardim do Éden, que nós vamos ver agora. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Olha, a pergunta que está no quadro aqui é: qual a única proibição do casal? Então, eles podiam tudo, comer de todas as árvores, sabe? Viviam felizes e plenos ali, plenos. Não podemos confundir a vida que nós temos hoje em dia com a vida que o casal tinha. Nós temos ansiedade, né? Nós temos medo, nós temos, assim, preocupação, doenças. Eles não tinham nada disso. Era saúde plena, felicidade plena, satisfação, todas as condições para uma vida plena eles tinham, tá bom? Agora, mas havia uma proibição para eles. Vamos lá, Gênesis 2, versos 15 até o 17. Zeto, Oi? posso fazer um questionamento aí? Claro, meu amigo. Todas as vezes, né, a cada dia, termina assim: houve uma tarde e uma manhã. Por que essa inversão de hoje? Porque hoje a gente é de manhã e depois à tarde, né? Tem alguma explicação bíblica nesse? Claro que tem. Márcio, a contagem de tempo para o judeu sempre foi assim. O dia não começa na meia-noite. Isso aí é coisa recente, tá? Lá no passado, o marcador era o sol. O sol marcava dia e a lua noite. Quando escurecia, nós temos a tendência de pensar que escureceu, acabou o dia, né? Mas na Bíblia não. Quando escurece, começa um novo dia.
Por isso que houve tarde e manhã o primeiro dia. O dia começa pela tarde, pela tardezinha. Por isso que, se você, hoje, segundo o calendário bíblico, que dia é hoje? Que dia é hoje da semana? Hoje seria dia 16. Não, da semana. Segunda, Semana. terça, quarta. Seria quarta, num horário desse, do jeito que a gente está agora, seria uma quarta. Isso. A quarta-feira já começou. Exatamente. O sol se pôs, acabou um dia e começa um outro dia. Entendeu? Entendi. Então, vai ter um estudo nosso que nós vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas como você aí é bem atento, percebeu já esse detalhe. Vai ter um estudo que nós vamos fazer dele. Mas é exatamente assim. Tem outros versos na Bíblia que o calendário judaico sempre foi contado assim, desde o princípio. Tá bom? Tarde e manhã. Obrigado. Vamos lá. Imagina, eu que agradeço. Capítulo 2, versos 15 até o 17. Eu já vou pedir para você, Márcio, para dar uma folga na Regina. Né, Regina? Vou pedir para você, Márcio, fazer a leitura do capítulo 2, verso 15 até o 17. Vamos lá. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. O Senhor Deus deu-lhe uma ordem, dizendo: podes comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer, porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás. Olha só. No verso 15 diz que Deus colocou o casal num jardim, um jardim perfeito, né? Para ser cultivado, guardado, tá? Aí no verso 16 diz que o Senhor deu uma ordem para eles. Se nós olhássemos lá no capítulo 1, não precisamos olhar agora, mas Deus permitiu que eles comessem de todas as árvores do jardim, todos os frutos, tudo que havia. Só tinha uma proibição, né? O verso 16 fala, de toda árvore do jardim vocês podem comer, mas o verso 17 diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havia uma proibição para o casal, uma proibição muito clara, que era para eles não comerem daquela árvore chamada do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que não comessem, morreriam. Esta era o único não que eles tinham. O único não, tá bom? O resto era sim. Vamos ver a sequência? Posso Muito ler? bem. Novamente, deixa eu só dar uma explicaçãozinha para você ler, Emerson. Novamente, o porquê disso, né? Deus quer seres livres, que o adorem espontaneamente e o sirvam por amor. E aqui era um teste para o casal, tá bom? Agora, capítulo 3, perdão, pulei aqui. O título que eu coloquei aqui era O Dia Mais Trágico da Humanidade. E se você parar para meditar, de fato, esse Gênesis capítulo 3 é o dia mais trágico da humanidade, tá? Gênesis 3, vamos lá. Verso 1, vamos lá, Márcio. Vai querer me ajudar aí? Vamos lá. Pode ler, verso 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu. Tá bom até aí, Márcio. Nós vamos verso por verso e eu vou comentar cada um dos versos. E, ó, amarrem os cintos aí para as coisas que nós vamos estudar, hein? Se segurem. Verso 1 fala da serpente. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, que nós lemos semana passada, fala que a serpente é o diabo, Satanás, tá bom? Então, aqui é Satanás que está se apresentando. Mas ele se apresentou na forma de uma serpente. E diz que ele disse para a mulher, não comereis de toda árvore do jardim. É assim que Deus disse? Deixa eu voltar um pouquinho. A serpente, Eva está andando, se aproxima dessa árvore, e a serpente diz assim para ela, Eva, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore que está aqui no jardim? Primeiro, serpente fala. Serpente fala.
Não, com certeza. Aqui é o primeiro evento histórico que Satanás toma conta de um corpo e fala por meio desse corpo, tá? Nós vamos fazer um estudo, gente, nós vamos um pouco mais fundo sobre esse tema, tá? Mas aqui é o primeiro evento histórico que Satanás toma conta de um corpo vivo e fala por meio deste corpo. Então, Satanás falou, e ela já ficou assim espantada. Puxa, a serpente está falando. Nesse momento, ela já deveria ter sido se afastada ali, porque ela já tinha sido, até mesmo, quando a gente estuda todo esse assunto, nós percebemos que eles já tinham sido até advertidos que Satanás poderia tentá-los. Mas como ele chegou em forma de serpente, ela ficou meio na dúvida e ficou... Primeira mentira que ele fala. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Deus falou isso? Não falou. Deus falou que eles podiam comer de todas as árvores, menos de uma. A serpente fala assim, ó. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Tá? Ele já está vindo com astúcia para chamar a atenção dela. E ela responde, verso 2, vai, Márcio. A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Olha que interessante. Primeira coisa problemática aqui, ela está dando conversa para o inimigo. Toda vez que a gente dá conversa para o inimigo, nós estamos correndo riscos, tá? E ela deu a conversa e ela respondeu. Falou, não, ó, Deus falou que nós podemos sim comer de todos. Só não posso comer dessa árvore que você está. Só não posso comer dessa árvore que está no meio do jardim, tá? Agora a serpente vai falar de novo. Verso 4, Márcio. Mas a serpente respondeu à mulher, de modo algum morrereis. Pelo contrário. Tá bom, Márcio, sobe aí. Só aqui. Olha só. Aqui, gente, está a chave desse diálogo. Porque nesse versículo 4, a serpente mostra claramente que ela está do lado contrário a Deus. Por quê? A serpente disse assim, ó, não, é certo que não morrereis. Lembram-se? Lá no capítulo 2, verso 17, acabamos de ler, Deus disse, ó, o dia que comer, se você comer desse fruto, certamente morrereis. Agora vem a serpente e diz assim, ó, pode comer, é certo que vocês não vão morrer. É certo que não morrereis. Estão percebendo? Eva tinha diante de si agora duas vozes. A voz de Deus falando, não coma, porque se você comer, vai morrer. Do outro lado, a serpente falando, pode comer, você não vai morrer. Estão percebendo? Um lado, obediência a Deus, e outro, desobediência, rebelião. Novamente, Satanás pregando a sua rebelião contra a palavra de Deus. Olha o argumento dela que o Márcio vai ler no verso 5, o argumento da serpente. Pelo contrário, Deus sabe que, no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Que argumento que a serpente usou, hein? Observe bem. Ele falou assim para Eva, olha, não, além de vocês não morrerem, Deus é que está escondendo alguma coisa de vocês. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos vão se abrir e vocês serão iguais a Deus. Sabe o que a serpente fez aqui? Ela colocou no coração de Eva o mesmo sentimento que tinha no seu próprio coração, no coração de Satanás, que é de ser igual a Deus. Volto a repetir, uma criatura pode se tornar igual a Deus? Jamais. Olha o versículo, o verso 5 aí, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que você está achando do argumento da serpente? Entenda o seguinte, aqui, nesse assunto, nesse ponto, ela já está entendendo claramente que esse ser, essa cobra, essa serpente, está desmentindo a Deus. E ela vai ter uma escolha para fazer. Obedecer a Deus ou obedecer a serpente, ou obedecer a Satanás. Porque ela ouviu da boca de Deus. Nessa época aqui, gente,
Adão e Eva falavam com Deus face a face, tá? O homem parou de ver Deus face a face só depois que entrou o pecado. Então ela ouviu da boca de Deus, falando, não coma desse fruto porque vocês vão morrer. Agora ela está ouvindo da boca de uma serpente, come, você não vai morrer. Esse drama aqui é o drama que nós enfrentamos até hoje. Deus fala para nós, por meio da sua palavra, que nós devemos fazer. E a serpente fala o contrário, até hoje. Olha o versículo 6, o que aconteceu. Vai lá, Márcio. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao seu marido ao seu lado, que também comeu. Márcio, ainda deu para o marido, hein? Pois é. Olha Dividiu só. o veneno. Dividiu o veneninho. Olha que coisa interessante. O verso 6 fala que a mulher olhou para a árvore de novo, depois que a serpente fez aquela propaganda toda, e ela viu que a árvore era boa. Gente, era uma árvore de morte. E diz que ela viu que era boa, desejável para dar entendimento, agradável aos olhos. Primeiro, tome muito cuidado com o que só agrada os olhos. Né? O diabo nunca vai pintar um quadro diante da gente de uma coisa feia. Ó, você vai provar isso daqui e depois você vai parar na sarjeta, porque você vai provar esse negócio aqui. Ele não põe assim. Ele mostra, ó, você vai se sentir bem, você vai se sentir feliz. E muitas pessoas caem até hoje nas drogas por causa desse engano, né? Você vai ficar bem, vai se sentir bem. Satanás conseguiu colocar isso na cabeça dela. E aquela árvore, que era uma árvore de morte, ela preferiu comer e achou que era boa. E levou para o marido. O marido, há um texto do Novo Testamento que diz que quando Adão viu Eva, ele logo percebeu que ela tinha errado, mas ele não quis deixá-la sozinha. Você acha que isso foi romântico? Ele comeu também. Falou, já que ela vai morrer, eu morro também. Eu morro. E diz aqui o verso que ele comeu. Ele foi romântico? Não. Gente, ó, aqui ele quebrou um mandamento que diz assim... Foi burro, né? Devia ter falado que a mulher tinha pecado, pedido perdão. Exatamente, Regina. Tem um primeiro mandamento que diz assim, ó, amarás a Deus sobre todas as coisas. Amarás a Deus. Então, por mais que a gente ame qualquer pessoa, por mais, Deus tem que vir em primeiro lugar. Então, Adão deveria ter pego na mão de Eva, falando, meu amor, da minha vida, minha paixão, né? Quando a gente leu Gênesis, você vê que Adão amava demais Eva. Era a metade dele, né? E é isso mesmo. Se a gente ler, você vai perceber isso. Só que ele errou. Ele devia ter pego na mão dela e falado, vamos procurar Deus, que Deus vai ter uma solução. Você errou. Vamos pedir perdão. E Deus teria dado uma solução para salvar a Eva. Sabia disso? E a humanidade toda não estaria tão comprometida. Quando Adão peca, aí toda a humanidade fica comprometida. E logo no verso 7, olha o que diz o verso 7. Vai lá, Marcião. Então os olhos de ambos se abriram, e, como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Eles viviam com uma pureza lá, e alguns textos que indicam que havia até uma glória de luz que os iluminava. E eles não tinham essa maldade que nós temos, né? Não que eles não tinham vida sexual, tinham sim, mas não tinha a maldade que nós temos hoje. Então eles ficaram nus, e eles correram e fizeram folhas para eles. E aí no verso 8 diz assim, vai, Márcio. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Olha só, aqueles seres que foram criados com tanto amor, filhos, estavam se escondendo de Deus. Verso 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, aonde estás? Olha, Deus vai à procura do homem. Deus sabia onde eles estavam, Márcio. Mas Deus está indo à procura, querendo que o homem fale, confesse. Verso 10. Ele respondeu, ouvi teu ruído no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou, e quem te disse que estavas nu? Então comestes da árvore
de cujo fruto te proibi comer? Verso 12. O homem respondeu, a mulher que me deste por companheira, foi ela que me fez provar do fruto da árvore e eu comi. Márcio, cadê aquele homem romântico agora há pouco? Quando Deus fala para ele assim, você comeu? Mas por que você comeu? Sabe qual é a explicação dele? A mulher que tu me deste. Percebeu? Jogou o macaquinho nas costas dela, né? A mulher, na verdade, Márcio, ele não está culpando ela, está culpando o próprio Deus. Porque é a mulher que tu me deste. Tá vendo? Então, no final das contas, ele está culpando o próprio Deus, ao invés de reconhecer o seu erro, né? Aí, verso 12. Não, verso 13. 13. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, por que fizestes isso? E a mulher respondeu, a serpente enganou-me, e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente, por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejará sobre teu ventre e comerás pó de todos os dias de tua vida. Ótimo, Márcio. Nós estamos com o tempo um pouco assim já adiantado e a história é muito boa. Eu deixo para vocês lerem todo o capítulo 3 depois, mas só lembrando, destacando os pontos principais aqui. O homem caiu em pecado, transgrediu a palavra expressa de Deus, e isso era grave, porque Deus falou assim, ó, no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E essa morte que Deus está dizendo, não é essa morte que nós enfrentamos hoje em dia, é a morte eterna, é a morte de deixar de existir. Hoje, na verdade, nós morremos e nós temos a esperança da ressurreição. Até esse ponto aqui, eles não sabiam de nada disso, então era uma morte para sempre, tá? Agora, deixa eu pôr o próximo slide aqui. Você viu como esse dia foi o dia mais trágico da humanidade? Agora, aconteceu uma coisa curiosa. Pensa comigo. Parece que Satanás venceu, não parece? Por quê? Qual era a saída que Deus tinha? Satanás pensou assim, agora, ele falou que vai matar, que quando eles comessem, eles iam morrer. Agora eu quero ver Deus matar o casal. Olha só. E ele pensou assim ainda, se Deus não matar o casal, se eles não morrerem, Deus não está cumprindo a sua própria palavra. Deus não tinha saída na cabeça do inimigo, na cabeça de Satanás. Se ele fizer e matar o casal, eu vou dizer, Deus é um tirano. Tá vendo como eu falei lá no céu? Deus era um tirano. E se ele não matar, você não está vendo? Deus faz leis que nem ele mesmo cumpre. Estão percebendo? Que o pessoal de bar fala assim, que é uma sinuca de bico, né? Não tinha saída, tá bom? Agora, Gênesis 3:15, Deus dá uma saída que Satanás não imaginava. Dá uma olhadinha, Gênesis 3, verso 15. Eu vou fazer a leitura, tá? Gênesis, capítulo 3, o versículo 15. Está escrito assim, porém, inimizade entre ti e a mulher. Esse ti aqui é a serpente, porque ele tinha acabado de falar no verso 14, que a serpente ia rastejar, comer pó, tal. Aí o verso 15 diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse verso aqui, gente, ele é um pouquinho difícil de entender, mas ele é muito bonito quando a gente alcança, consegue interpretá-lo. Diz assim, ó, Deus falando, você, Satanás, está pensando que agora a humanidade é sua, né? Que você vai reinar nesse mundo, porque eles obedeceram a sua palavra, mas eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, tá? Não vai ter amizade entre vocês. Entre a tua descendência, que é a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Quando fala aqui, o descendente da mulher, é uma promessa de que Jesus viria. Jesus é aquele que nasceu de mulher e venceu Satanás, tá? Mesmo sendo filho de Deus, ele nasceu de uma mulher também. Então diz aqui, ó, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher é Cristo. Eva,
quando nasceu o primeiro filho dela, que foi Caim, ela pensou que aquele era o Salvador, mas mal sabia ela que o Salvador viria muitos anos para frente. Jesus veio. E aí diz assim, finalzinho do verso 15, este, que é o descendente, Jesus, te ferirá a cabeça, quer dizer, vai esmagar a cabeça da serpente. E tu, serpente, vai ferir o seu calcanhar. Então, quando foi que a serpente feriu o calcanhar de Jesus? Quando Jesus foi crucificado. Mas foi naquele mesmo momento que Jesus pisou a cabeça da serpente e venceu o inimigo. Quer ver? Nós vamos ver alguns versinhos agora para vocês entenderem melhor, para ficar um pouquinho mais claro tudo isso. Pastor, Oi. na verdade é que quando ele fala entre ti e a mulher, ele está se referindo à igreja? Sim, há essa interpretação também, tá? Mas aqui, de uma forma geral, está falando para a humanidade. O descendente que viria da mulher, né? A mulher aqui como... lá no livro de Efésios, fala que a mulher é um símbolo da igreja de Deus. Então, tem essa aplicação também. Mas aqui está falando... a mulher tem aplicação como a igreja de Deus, como o povo de Israel, tá bom? E o descendente da mulher é Jesus. Certo? Vamos lá. Qual o salário do pecado? Isso é interessante para a gente entender o que aconteceu. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, verso 23. Salário é aquilo que você recebe como contraprestação ao serviço. Você trabalhou, você recebe um salário. É uma coisa lógica que vem depois de ter trabalhado. Agora, e o salário do pecado? Romanos 6. Romanos está lá no Novo Testamento, eu esqueci de falar, né? Se você for lá nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, depois vem o livro de Atos e, na sequência, Romanos. Será que todos acharam? Deixa eu olhar aqui, se eu vejo se tem alguém procurando. Romanos 6, 23. Esse eu vou fazer a leitura, tá? Acho que todos acharam, né? Está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Gente, qual é o salário do pecado? Salário do pecado é a morte. Todo aquele que peca recebe qual salário? A morte. Tá? A consequência lógica do pecado é a morte. Pecador merece morrer. Essa é a lógica desse versículo aqui. Quem recebe, quem peca, morre. Vamos seguir. Qual é a condição de toda a humanidade? Romanos capítulo 5, mesmo livro. No capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, só voltar uma página, no versículo 12. Qual é a condição de toda a humanidade? Alguém pode ler, por favor? Eu vou ler. Vaninha, vamos dar a preferência para as mulheres? Pode ver, mãe, pode ler. Tranquilo. Vai ser eu, então? Vai, senhora ou a tia Vilma? A senhora escolhe, hein? Ah. Pelo que... Como é Romanos? 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Olha só. Aqui diz que a morte entrou no mundo, né? Por um só homem entrou no mundo o pecado e a morte. Quem é esse homem? Adão. Né? Assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós, gente, todos nós pecamos. Agora a Bíblia diz assim, a morte passou para todos... Algumas pessoas dizem assim, né? Mas quem pecou foi Adão. Por que eu tenho que morrer, não é verdade? Foi Adão que errou. Mas veja que Adão, ele era o representante de todos nós.
Imagine uma família que tem um casal com excelentes posses, sabe? Gente de dinheiro. E tem filhos. E eles fazem coisas erradas e perdem todo esse dinheiro. O que os filhos vão herdar? A pobreza. Não vão herdar nada do que eles... O que nós herdamos de Adão? Herdamos o pecado. Tá bom? Passou praticamente, como se passasse no nosso próprio DNA. Todos nós somos pecadores. Quer ver? Dá uma olhadinha em Romanos 3, 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. O Vaninho gostaria de ler, Vaninho? Romanos, no capítulo 3, verso 23. Ok. 23, né? Isso. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha só o que a Bíblia diz, gente. Quantos pecaram? Quantos? Todos. Gente, olha, uma má notícia que eu tenho para te dar, se você não sabia. Você é um pecador. Eu sou um pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa expressão carecem quer dizer necessitam da glória de Deus. A Bíblia chega a dizer que não há um justo sequer. Um justo. No sentido de não ter pecado, entendeu? O único que não tem pecado e que viveu nessa terra sem pecado foi Jesus Cristo. O único. O restante, todos têm pecado. Todos pecam. Todos são pecadores. Bom, nós nunca podemos olhar para um ser humano e achar que ele não é um pecador. Todos são pecadores e necessitam da glória de Deus. E necessitam da salvação que vem de Deus. Certo, gente? Esta é a notícia, é a herança que nós recebemos dos nossos pais, Adão e Eva. Muito bem, vamos para o próximo. Vamos estar questionando uma coisa aqui, ó. Sim. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso. Essa é uma forma de traduzir também essa expressão, mãe. Estão destituídos, estão sem a glória de Deus, né? Sabe aquela glória lá do Éden que nós tínhamos, né? Que a humanidade tinha, perdeu, está sem. Então ele necessita agora de Deus, bom? Como Salvador. E agora nós vamos entrar nesse tema. Como que Jesus pagou o nosso pecado? Gente, aqui tem o grande X, a grande resposta. Por que Jesus veio a esta terra? Lembra que eu falei que nós íamos responder isso? Jesus veio para pagar a nossa dívida. Todos nós somos devedores, porque somos pecadores. Qual que é o nosso salário? A morte, morte final e eterna. Mas Jesus veio nessa terra para pagar a nossa dívida. João, capítulo 19, abra, estamos em Romanos, é só voltar 2 livros assim, ó. João, capítulo 19. João, capítulo 19. Verso 16. João, capítulo 19, versículo 16. Podem procurar com tranquilidade. Eu vou fazer essa leitura. Jesus estava nos seus momentos finais aqui da terra. E nós vamos ler sobre a crucifixão. Capítulo 19, verso 16. Me parece que a Carmen ainda está encontrando, né, Carmen? João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 16. Diz assim: Então, Pilatos o entregou para ser crucificado. Gente, sabe que a maior injustiça da história, a maior injustiça de um tribunal de todos os tempos foi a crucifixão de Jesus. Jesus foi julgado à noite, não poderia abrir à noite. Todos aqueles que iriam ser favoráveis a Jesus não foram convidados para o julgamento. Pilatos, quando Jesus esteve diante de Pilatos, Pilatos viu que não tinha culpa nenhuma em Jesus, mas como a multidão gritou para que ele fosse crucificado, Pilatos covardemente condenou Jesus à crucifixão. Está no verso 16.
Aí vamos para o verso 17. Tomaram eles, pois, versículo 17 do capítulo 19. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Jesus passou por momentos de tortura. Ele tomou 39 chibatadas nas costas, tá? Era um chicote que arrancava pedaços. E depois ele ainda teve que carregar a própria cruz, uma madeira muito pesada, porque teria que suportar o seu próprio peso depois. Olha só, um homem justo, que só fez o bem, o Filho de Deus, se ele quisesse, ele sairia daquela situação em qualquer momento, mas ele não quis, ele quis enfrentar, ele aceitou enfrentar tudo aquilo. E ele morreu. Lá no versículo 30 agora, capítulo 19, verso 30. Quero chamar muito a sua atenção para o verso 30, porque diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus estava na cruz, ele disse que teve sede, as pessoas não deram água para ele, deram vinagre. E ele, então, olhou e disse, está consumado. E então ele morre. O que quer dizer essa expressão, está consumado? Alguém tem ideia? Eu imagino que todos já devam ter ouvido, né? Está consumado. Eu vou mostrar aqui para vocês o original desta... Se a gente estivesse lendo a Bíblia em grego, estaria escrito assim, ó, tetelestai. Tetelestai é a expressão que a Bíblia traduz como está consumado. Tetelestai. Tetelestai era uma palavra que as pessoas, no passado, existiam títulos. Quem pegava um dinheiro emprestado dava um título, como se fosse uma nota promissória nossa hoje. E quando a pessoa pagava a dívida daquele documento, o credor escrevia assim, ó, tetelestai, quer dizer, totalmente pago, tá? Totalmente pago. Quando Jesus fala lá na cruz, está consumado, ele está dizendo, está totalmente pago. A dívida da humanidade está totalmente paga. Eu estou morrendo no lugar do ser humano. Lembra lá no passado que o homem foi condenado à morte eterna? Jesus está morrendo agora para pagar aquela dívida. Então ele diz, está pago, totalmente pago. A dívida do Márcio está paga. A dívida da Regina está paga. A dívida da Araci está paga. Jesus pagou completamente a nossa dívida na cruz. E hoje nós temos a escolha de aceitar esse pagamento e termos a salvação em Cristo Jesus. Vocês conseguiram entender por que Jesus veio à Terra? Por que ele viveu aqui? Por que ele morreu? Porque ele pagou a nossa dívida. O salário do pecado é a morte. E ele morreu e pagou. Certo? Estão me captando a ideia? Olha só, vamos para o próximo. Estamos quase chegando no finalzinho. Bom, então por que Jesus morreu? Só para fechar, João capítulo 3, mesmo Evangelho de João. Volte algumas páginas. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, verso 16. Esse é um dos versos mais bonitos da Bíblia. Isso aqui é o próprio Jesus quem disse. Imagine palavras cheias de amor ao dizer isso daqui. João 3,16. Todos acharam? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em vocês. Parece que sim, né? Está escrito assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, a morte eterna foi paga, o preço, e agora nós podemos ter a vida eterna. Mas o verso começa assim, porque Deus amou o mundo.
Quando diz que Deus amou o mundo, você acha que Deus amou o quê? O planeta? O solo? As pedras? Os rios? Não. Amou a humanidade. Deus amou tanto o homem, a mulher, a humanidade, que ele mandou o seu filho, que a Bíblia diz filho unigênito, tá? Para viver aqui nessa terra e pagar o preço do nosso pecado. Gente, eu tenho 2 filhas. Eu tenho 2 filhas. E parece que quando elas dói alguma coisinha nelas, dói mais em mim. Quem tem filho aqui sabe disso. Se eu puder trocar o lugar, evitar o sofrimento dela, eu trocaria. Para eu sofrer, não ela. Não elas, né? E Deus deu o seu filho, gente, para morrer em nosso lugar. Você faz ideia do quanto você é amado? Sabe? Como Deus nos ama. E tem gente que vive por aí pensando que ninguém ama, né? Que ninguém te ama, ninguém me ama. Não. Deus nos ama demais, demais, demais. Tanto que Jesus veio a esse mundo para morrer por nós e ele virá nos buscar. Amém? Vamos falar um amém aí? Amém, né? Que bom que nós somos amados pelo Criador. Tá bom? Que bom que somos amados pelo Criador. Ele não nos deixou aqui de qualquer jeito. Tá bom? Ele nos ama. Vamos ver mais alguns versinhos. João 15, 13. Vamos ficar em João ainda. João 15, verso 13. Olha como Jesus nos chama. João 15, verso 13. Eu quero que o seu coração fique ardendo nessa noite, viu? Por descobrir que tem alguém que te ama tanto, tá? Ninguém te ama tanto quanto o próprio Criador. Capítulo 15, verso 13 de João. Encontraram? Eu vou ler. Está escrito assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Sabe? Jesus nos chama em alguns lugares de irmãos, e aqui ele nos chama de amigos. Amigos. E ninguém, fala aqui, tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Você tem amigos? Você tem amigos? Eu tenho bons amigos. Tenho bons amigos. Tenho alguns amigos aqui nessa classe, né? E Jesus é nosso amigo também. Percebe aqui? E ele é o maior de todos. Ele diz assim, ó, ninguém tem um amor maior do que o meu, porque eu dou a vida por vocês que são meus amigos. Se você tem poucos amigos na vida, não tem problema. Mas se são sinceros, são poucos, mas são bons, lembre-se do maior amigo de todos, que ele não só te emprestaria dinheiro, ele deu a vida por você. Tá bom? Vamos terminar com o último versinho da noite? Estão gostando desse estudo? Nós já estamos terminando. Tá bonito? Então, vamos lá. O último versinho. Deixa eu ver se é o último mesmo. É o último. Atos, capítulo 4, verso 12. Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos é o livro da frente. Então, nós estamos em João. Só passar um livro, já chega em Atos. No capítulo 4, versículo 12. Sabe, quando existem muitos outros versos, dezenas de outros versos, que falam do amor de Deus por nós. Nós poderíamos ter lido muitos outros. Mas eu quero muito, Atos capítulo 4, verso 12. Quero muito que você vá dormir nessa noite, dando o valor devido para Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso amigo, que é aquele que decidiu dar a própria vida por nós. Tá bom? Atos capítulo 4, verso 12. Todos acharam? Achou, tia Rosa? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui ainda procurando. Atos, nós estávamos no livro de João. Passar um livro e chega em Atos. Capítulo 4, verso 12. Está escrito assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o nosso grande e único Salvador. A Bíblia diz que não há outro nome, quer dizer, não existe outra pessoa, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Somente por Jesus Cristo. Você ama Jesus? Amém. Que bom. Nada pior do que amar e não ser correspondido, não é? Jesus nos ama. Então, essa noite eu gostaria que você dedicasse essa noite para Jesus. Vai dormir, antes de dormir, faça uma declaração de amor a Jesus. Ajoelhe do lado da cama, feche os olhos. E talvez, se alguém nunca fez isso, fala: Senhor, muito obrigado por me amar e por ter morrido por mim na cruz do Calvário. Tá bom? Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, pessoal? Se sim, faz um joia. Aê, amém. Que Deus abençoe você, viu? Terminamos o estudo dessa noite. Antes eu quero abrir alguma pergunta. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta que gostaria de fazer? Eu tenho, pastor. Regina. Como sempre, né? Vontade, Regina. Pastor, em Gênesis, né, na criação, fala da criação. Eu sei que tem coisas que a gente não cabe a nós a saber. Mas existe alguma coisa, assim, que fale ou que né, mostre? Eu acho que todo mundo queria saber, né? Sabemos quem é Deus, por todas as coisas que ele faz, todas as coisas que ele nos mostra, né? Nós não podemos vê-lo por causa da santidade, né? Que tem a passagem dos querubins, que, né, tem as várias asas, que até eles têm que se guardar da luz do Senhor, né? De tão limpo, lindo, maravilhoso que ele é. Porém, a Bíblia, eu acho que só o que pode ser nos passados só fala mesmo da criação, o que Deus fez. Quem ele é, na verdade, a gente só sabe que ele é o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o meio, o princípio, o fim, ele é tudo para mim, como diz o louvor. Mas, assim, não cabe nós mesmos saber de onde ele veio, para onde ele vai, igual o vento mesmo, né? Eu acho que eu já entendi sua pergunta. Você queria ver Deus, né? E perguntar para Deus assim: Senhor, mas da onde tu veio? Que cidade que você veio? Então, deixa eu te dar um exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo. Primeiro, eu vou te falar algumas coisas. A Bíblia, ela sempre parte do pressuposto da já existência de Deus. Ela não explica a existência de Deus. Ela fala que ele é desde a eternidade. O livro de Isaías tem uns textos que falam que Deus, ele é desde a eternidade. A eternidade não tem começo, tá? Ele é chamado até de pai da eternidade, é maior até do que a eternidade. Então, não adianta a gente tentar descobrir um começo para Deus. Existem alguns atributos de Deus que eles são muito superiores à nossa própria compreensão. Eu acredito que nós vamos entender tudo isso muito melhor quando chegarmos no céu. Tá? É verdade. Quem é Deus, como ele é, nós vamos poder olhar para ele, conversar, sabe, como um pai. O livro do Apocalipse fala que Deus é tão bondoso, e tem gente que tem medo do Apocalipse, que Deus é tão bondoso que ele vai deixar a gente sentar no seu próprio trono, sabe? Então, nós vamos tirar todas essas dúvidas. Mas eu quero terminar assim, responder a sua pergunta com uma ilustração. Imagine um copo de 200 ml. Agora imagine o mar inteiro, todo o Oceano Atlântico. É possível colocar toda a água do mar dentro desse copo de 200 ml? Não é. Nós somos um copinho de 200 ml. Deus é todo o oceano. Então não dá para a gente querer entender todos esses detalhes de Deus. O que é o importante para nós, ele revelou. E é isso que nós estamos estudando. Tudo que ele sabe que nós precisamos conhecer, ele revelou. Tá bom? Agora nos cabe confiar, né? E acreditar nele. A fé, né? E também tem outra pergunta. O Éden ficava na Terra, o Jardim do Éden. Ficava na Terra.
E quando Deus criou o homem, né, a sua imagem e sua semelhança, Lúcifer já tinha caído. Já. Hum. Aí, se você olhar o capítulo 3, verso 24, fala que o homem foi expulso do jardim e foi proibido de entrar no Éden, tá bom? Colocou os anjos, né, na porta. E Por como certo, Lúcifer entrou? Ele podia entrar no jardim do Éden? podia. Bom, ele Podia. pode entrar no céu, né? Porque ele perguntou de Jó também, né? Dizem os teólogos, interpretando alguns versos, que após a morte de Cristo, ele foi proibido de sair dessa terra aqui. Porque ele não tem mais acesso a nada. Está condenado, agora ele só está esperando a sua condenação. Ah, sim. Que a gente Tá bom? nunca para perceber isso antes de um estudo, né? É verdade. Ô, Regina, sabe que essas suas dúvidas, eu tenho certeza que é o pensamento de... A gente fica viajando mesmo, né? Nesses pensamentos. E esse é muito bonito, faz bem para a gente pensar lá Eu na acho que eu criação. ficava até de madrugada estudando, viu? Quando tem mais gente, né? Pensar na criação. Né? Isso nós não lemos todos os versinhos, né? Se você quiser depois ler Gênesis, faz muito bem, é muito agradável Eu ler a estou lendo criação. Gênesis, até brinquei com o Ricardo, falei, Ricardo, a novela fez com que a gente atentasse mais para o livro de Gênesis, porque eu já li a Bíblia várias vezes, inteira, picada, e eu nunca tinha me atentado nem para a cidade de Enoque, na novela que trouxe fortemente, porque a gente só pensa em Sodoma e Gomorra, né? Exatamente. Eu lembrei de uma coisa agora, que é o seguinte, tem gente que descarta Gênesis do estudo. Jamais, Gênesis é importantíssimo, que ali é a origem de tudo. Se você tirar Gênesis da Bíblia, vamos tirar Gênesis, não vou estudar mais. Você não sabe nem por que Jesus veio na Terra. Percebeu? É a mesma coisa tirar o Apocalipse, né? Eu também Você não tinha sabe... muito medo de Apocalipse. Sem o Gênesis, você não sabe de onde nós viemos e nem sabe por que Jesus veio. Aí você vai ler o Novo Testamento, Jesus morreu, mas morreu por quê? Ah, porque nós somos pecadores. Pecador por quê? Está lá em Gênesis, a origem, o princípio de tudo. Valeu, gente. Eu sei que o tema é gostoso, mas eu não quero deixar vocês cansados. Mas eu só não quero também terminar. Alguém ficou com alguma dúvida? Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser... Se você quiser fazer alguma pergunta, também pode fazer lá no grupinho do WhatsApp com o Ricardo, que o que nós soubermos a gente responde, tá bom? Vamos orar? Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, nosso Pai amado, acabamos de ler, Senhor, nas Sagradas Escrituras, que o Senhor nos ama. Muito embora o homem tenha se rebelado, desobedecido, o Senhor traçou um plano para nos salvar. E nós estamos muito felizes, Senhor, por sabermos que Jesus morreu por nós. Que o Senhor Jesus é o nosso amigo, que o Senhor Jesus é o nosso único e poderoso Salvador. Dá-nos, bom Pai, uma boa noite de descanso. Que cada uma dessas pessoas, cada um desses nossos preciosos amigos, irmãos, que estudamos juntos a Bíblia nessa noite, que possamos ter a paz que só o Espírito Santo pode nos dar. Fica conosco, bom Pai, acompanha-nos até a próxima quinta-feira, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu não falei do estudo da próxima quinta, eu tenho que fazer propaganda. Quinta-feira nós vamos falar sobre o perdão. Como é que é o perdão de Deus? Deus perdoa qualquer coisa? Perdoa todos os pecados? Existe pecadinho, pecadão, tá bom? Próximo estudo, não perca. Importante, hein? Importante saber como funciona, como é o perdão divino. Boa noite, até quinta-feira. Um grande abraço.